Olá, eu sou Ilza Santos e esse é o podcast 90 anos de EFE, Histórias e Trajetórias. Vamos relembrar momentos da nossa escola e saber como estão os ex-alunos hoje. Neste episódio, vamos receber a pesquisadora Isabel Sacco, professora associada da Faculdade de Medicina da USP. Isabel se formou em 1995 pela EFE, onde também obteve seus títulos de mestre e doutora. É coordenadora do Laboratório de Biomecânica do Movimento e Postura Humana e do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Estou muito feliz. Muito obrigada pelo convite. Feliz de receber você aqui. Bel, fala um pouquinho... Bel, vou chamar de Bel, tá bom? Pode chamar. Para os íntimos. Para os íntimos. Todo mundo vai ser íntimo agora. Fala um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica. Como é que você passou de aluna de Educação Física para professora da Faculdade de Medicina da USP? Então, como a Educação Física não me quis, estou brincando, é só uma brincadeirinha que eu gosto de fazer. Mas quando eu fiz toda a minha graduação, mestrado, doutorado lá, acho que o natural era a gente querer ficar lá, né? Porque até hoje é a minha casa, né? Sim. Então, recentemente teve até a comemoração, né, dos 90 anos. Eu fiquei tão feliz de ver todo mundo. Então, eu seria natural. Mas, eu acho que naquela época, o quadro de professores estava completamente preenchido, né, e tudo. E, quando eu estava terminando meu mestrado, antes de começar o doutorado, surgiu uma vaga na fisioterapia. Que era um curso dentro do departamento de clínica médica na Faculdade de Medicina, né? E essa vaga foi para cinesiologia. Então, o meu orientador, meu guru, meu mestre até hoje, o professor Amadil, falou, você tem que prestar, porque é uma oportunidade. Sim. Mesmo que, né, não era o emprego dos meus sonhos naquela época... virou, né? Hoje eu considero que eu tô super bem lá. Então, eu prestei esse concurso, eu era mestre só. Então, naquela época, eu acho que tinham poucos físios, né? E outras pessoas potenciais ali que não tinham doutorado. E daí eu fui super feliz de prestar, concorri com outros fisioterapeutas, isso que eu gosto sempre de falar lá, vocês que me escolheram. E foi legal, porque eu acho que abriu uma possibilidade da gente interagir para além de só profissionais da fisioterapia. Então eu entrei lá em 98, aí em 99, né, comecei de verdade. E aí eu ainda estava fazendo meu doutorado, né? Então eu ainda estava cursando o doutorado quando eu entrei lá. Então eu ainda mantinha relações com a EFE até o fim do doutorado. Depois do meu doutorado eu continuei. Então foi essa passagem... Foi uma transição devagar. Então não foi tão traumática. E foi assim... Tá, você não rompeu com a EFE e foi pra medicina. Foi uma coisa que foi acontecendo. Então. Foi devagarinho. E até acho que 2003, mais ou menos, 2004. Acho que 2003. Eu ainda fiquei na EFE, no Laboratório de Biomecânica do professor Amadil, onde eu fiz toda a minha formação. E fazendo, né? Meus alunos faziam coleta de dados lá, a gente fazia trabalhos conjuntos. Então, acho que foi suave, né? Essa transição. E aí, naturalmente... Eu tinha que montar minhas coisas lá na faculdade, né? No departamento de Fisiofone-TO, a gente chama de Fofito, né? Sim. Então, eu tinha que montar lá minhas coisas na Fofito. Então, eu fui montando o meu laboratório, o meu grupo de pesquisa. E aí, fui afastando fisicamente da EFE, né? E aí, sobre a educação física, como é que você... se apaixonou, se encantou pela área de educação física e mais especificamente lá pela biomecânica? A educação física, eu tenho uma história curiosa que quando eu estudava no ensino, no primário, né, que agora é o Fundamental 1, eu tive uma professora de educação física que foi a Elzinha Pacheco. A Elzinha, ela foi jogadora de basquete da seleção brasileira, na década de 70. E ela era incrível, assim. Então, ela era de Santos, quer dizer, ela fez educação física em Santos, e o Estoco, né, que é esse colégio Estoco lá em Santo André, que é onde eu estudava, é a escola até da minha família, chamou ela, falou, eu preciso de você para dar aula de educação física. E ela era incrível de professora. Então, eu me lembro que eu estava, acho que no segundo ano
que hoje é, acho que a terceira série, terceiro ano, e eu já escrevia na minha régua educação física, que eu queria ser professor de educação física. E foi isso, foi até o final. Aí eu terminei o Fundi 1, Fundi 2, né, na época, hoje primário e ginásio, fui pro colegial, que hoje é o médio, né? E aí no colegial, no terceiro colegial, eu falei, agora começou a balançar. Daí eu prestei biologia, prestei medicina e educação física. Passei em medicina, porque meu pai, minha irmã, todo mundo era médico. Daí eu falei, passei, provei pra vocês, mas agora eu vou pra educação física. Eu vou fazer o que eu quero. Aí eu fui pra educação física e fui muito feliz. Então foi ela que me inspirou, assim. Porque eu amava biologia também, mas eu não passei em biologia, olha que coisa. Fiquei tão traumatizada. Eu prestei na Unesp. E medicina eu passei na Marília, né, que é federal agora. E daí eu entrei na EFE muito feliz e contente. Bem, e o que te levou pra biomecânica? Biomecânica, então, eu gostava muito das aulas, né, do Amadil, amava. Eu ficava olhando para aquelas mãozinhas dele, que tem metade dos dedinhos, assim, eu tenho dedinho curtinho, né? E ele ficava vermelhinho, quando ele ficava cansado para dar aula. A Paula também me dava aula, a Paula Lobo. E gostava muito. E aí um colega meu, que é o Luiz Mochizuki, que também foi, né, professor da EASH também. A nossa turma foi muito produtiva, assim. Tá cheio de professor na nossa turma, E ele falou, Bel, tem um projeto lá no laboratório do Amadil, de biomecânica, você não quer ir? Daí eu fui pra lá, era um projeto que nem me atraía muito. A gente tinha que ficar jogando as pessoas dentro de uns balde de água gelado para medir densidade. Gente, que horror, pra que essa tortura? Meu Deus, para medir densidade corporal. E a gente arrumava uns baldão, aqueles container, e depois tinha que medir pedaços do corpo. Daí meu avô me ajudou, a gente comprou uns canos gigantes de esgoto. Deu tudo errado, mas foi muito divertido. E aí o Amadil estava submetendo um projeto para a FAPESP para conseguir lá um equipamento de medir pressão plantar com pessoas com diabetes. Eu falei, gente, é isso que eu quero fazer da minha vida. Porque eu fui monitora há muitos anos de acampamento durante a minha graduação. Trabalhei muitos anos. E eu ia para um acampamento especial com pessoas com diabetes. Né? E eu me apaixonei por essa coisa, né? Por essas jornadas metabólicas, endócrinas e de vida dessas pessoas. Então, quando ele mandou esse projeto, eu falei, nossa, é aqui mesmo que eu vou ficar. Então, desde a graduação, quando ele mandou esse projeto sobre pessoas com diabetes e para avaliar a pressão plantar deles, falei, nossa, pronto. E aí, nunca mais larguei esse tema. O tema, interessante. Foi assim que começou, então. Foi. Entendi. Em 2014, você foi homenageada pelo CNPq como uma das 22 jovens mulheres pesquisadoras por sua carreira acadêmica de destaque, né? Como você se sentiu com essa homenagem? Como foi isso? Fiquei muito feliz. Muito, muito, muito feliz. Primeiro eu fiquei olhando, será que é verdade mesmo? Quantas mais mulheres? Vai ver que eu tô num bolo de, sei lá, 299 mil mulheres. Mas não, eu acho que foi isso, né? Eu dei a sorte de ainda estar no limite dos 40 anos e de já ser pesquisadora PQ1, que eu sou PQ1B. E, não, eu fiquei super feliz, muito feliz mesmo. A gente sempre acha que a gente é uma farsa, né? Tem esse negócio da síndrome do, como é que é? Do impostor. Eu tenho essa síndrome. Então, até ontem eu recebi um convite, porque na verdade, as pessoas me enviaram que eles vão fazer uma Wikipedia de mim. De mulheres na biomecânica, da Sociedade Internacional de Biomecânica. Eu falei, vai ver que eles também vão fazer 299 mil mulheres. Então, a gente sempre acha que não é, né? Mas eu fiquei super, super feliz, assim, e fiquei honrada. Porque eu tenho essa sensação de que, na minha carreira, parece que eu corri uma maratona, assim. Eu fiz muita coisa em pouco tempo. Mas porque eu tenho esse pique, né? Essa vontade. Hoje eu tô bem cansada, assim. Mas continuo, diminuí o ritmo. Então, acho que talvez, né, deu esse reflexo, né? E eu acho que é importante acho que foi uma ação do CNPq importante numa época que ainda não se tinha muito, né? Estava começando a valorizar a mulher, né? Então, acho que foi importante. Foi um marco bem importante. Um marco importante lá no meu grupo da fisioterapia, para os meus alunos.
para minha família. Foi bem legal. Que bom. Muito legal mesmo, eu não sabia dessa verdade. Muito legal. E você sempre soube que ia para a área de pesquisa? Sempre soube, sempre soube. Eu ficava lá nas aulas, a gente sentava sempre no fundo, eu com minhas colegas. Mas a gente era super estudiosa. Tanto que eu ganhei mérito acadêmico na EFE e roubaram a minha medalha. É nada. Roubaram minha medalha. Como roubaram? Porque o nosso prédio da Fofito, vamos mudar o assunto. Vamos, depois agora eu quero saber. Tá, a gente volta, mas como roubaram a sua medalha? Gente, porque eu ganhei uma medalha, aquela medalha linda, dourada, né? Sim. Que é uma dos logos lá, né? Que tem na página comemorativa da EFE, né? Sim. O meu prédio da Fofito, ele ficou em reforma por 10 anos. Começou em 2013 e acabou o ano passado. Eu era da comissão de reforma, então eu sei cada passo. Então teve um momento que a gente fechou as salas, que foi na pandemia. E aí o pessoal deu o gás lá. E eu tinha várias medalhas. Eu ganhei prêmios de Cicuspe dos meus alunos, um monte de medalhinha de professora homenageada pela minha turma, os alunos. E essa medalha incrível. Aí quando eu fui recuperar o ano passado, que o prédio ficou pronto, cadê as medalhas, cara? Só tinha as caixinhas. Mentira. Eu fiquei pensando, falei, gente, o que esse povo vai fazer com essa medalha? Acho que pensaram que era ouro, porque ela é um dourado bonito, né? Ai, bem. Enfim, então eu era uma boa aluna, ficava sentada no fundo, só para provar que o fundo não significa mau aluno. E eu ficava pensando, gente, que incrível esses professores, eu quero muito fazer isso que eles fazem. Não me vejo assim... Primeiro que eu fiz bacharelado, então eu não ia dar aula em escola, né? Então eu fiz uma escolha também. Já sabia disso. Não ia fazer licenciatura depois, mesmo que a EFE oferecesse. E aí é isso, eu queria ser professora que nem eles, assim, né? Então, quando eu entrei no laboratório, né? Que o Luiz me introduziu ali, foi muito legal... Eu também gostava muito daquele ambiente, né? O ambiente do laboratório era muito favorável para trocas, para aprendizagem. A gente não fazia só o nosso projeto, a gente se envolvia em outros projetos. Então, a Madil sempre convidava a gente para fazer eventos fora, ou quando ele era convidado. Então, eu tive uma riqueza de aprendizagem ali, que dificilmente eu ia me atrair por outra área. Claro que durante a graduação eu dei aula de ginástica, porque eu fui atleta de ginástica olímpica há muitos anos. Então, eu dava aula de ginástica, ou mesmo na academia, também dei aula na academia. Faz parte, né? Precisa fazer essas coisas pra sobreviver. Também, né? Dei aula de natação, naquele projeto da EFE, que é incrível aquele projeto. Nossa, como eu aprendi naquela piscina. Mas eu falei, não, tem que ficar na pesquisa. Aí, logo que acabou a graduação, que foi em 95, tinha que esperar um tempo. Eu lembro que até o Gotani era o coordenador. E ele não queria que a gente, acabasse a graduação e já fosse para pós. De jeito nenhum. Tinha que esperar. Vai viver, vai ver o que você quer. Não, eu já sei o que eu quero. Então, acho que foi a primeira vez que eles abriram, sei lá, uma exceção para mim e para o Luiz. Para a gente entrar logo em dezembro. A gente entrou em dezembro, se formamos e já entramos no mestrado. Porque era isso que eu queria fazer. Sim. Eu tinha certeza, nunca titubeei disso, assim. E sou muito feliz. Eu lembro que quando eu era pequenininha, minha casa tinha uma lousa. Eu ficava dando aula para minhas bonecas. Adorava dar aula. Então sempre foi isso? Sempre. Professora de educação física, pesquisadora. Desde sempre. Sempre. Nunca mudei. Não, eu titubeei. Eu queria ser bióloga para estudar as plantas. Teve um tempinho, Teve, mas foi curto. Mas aí, né, o vestibular te ajudou. Já, ele falou, não é aqui não, filha. Mas eu continuo amando as plantas, eu amo flor. Muito bem. Boa parte dos seus trabalhos falam sobre neuropatia diabética, né? Você poderia falar um pouquinho sobre essa condição? Sim. A neuropatia é uma condição que ela vem depois de alguns anos de diabetes, né? Tem até uma discussão se tem uma questão genética, porque mesmo que o sujeito se controle a sua glicemia, faça um bom controle metabólico, depois de uns 10 a 15 anos, começa essa perda de sensibilidade plantar. A grande maioria começa pelos pés, mas você pode também ter afecções na mão. E essa perda de sensibilidade, ela também acaba alterando, então, como altera a percepção dos estímulos, vai alterar o equilíbrio. Então, essas pessoas caem mais.
progressivamente essa perda sensorial que é tátil, vibratória, de temperatura, a pessoa não sente mais a temperatura da água no chuveiro. Também vai ter uma perda motora, então eles perdem músculo, perdem força, muda a forma de andar, muda a forma de rolar o pé. Aí eles começam a aumentar calosidades, então vão fazendo hiperqueratoses, porque se aumenta o impacto, a forma de rolar o pé, a forma de controle músculo-esquelético, né, de controle neuromuscular durante o andar, muda, passa a impactar mais regiões do pé, forma esses calos. Esses calos podem evoluir para úlceras, dependendo de se machucar. Eles não sentem, pode pisar numa pedrinha. Essas úlceras demoram muito para cicatrizar, porque eles também têm alterações importantes do sistema imunológico, macrófagos, então para cicatrizar é uma tristeza. Isso pode infeccionar e virar uma amputação ali, né? Então, por muitos anos, e aí começou com o professor Amadil, a gente investigou como é que essas alterações sensoriais e motoras alteravam a locomoção, alteravam a distribuição de pressão plantar, que é um indicativo, é um grande fator de risco para as úlceras. Então, por muitos anos, a gente investigou isso. Então, o meu TCC, né, meu trabalho de conclusão, minha iniciação científica, foi avaliando a pressão plantar. E aí, estava bem no começo, né, a comunidade científica internacional estava fazendo isso naquele momento, junto com o professor Amadil. Então, foi muito legal. Depois a gente investigou músculos, como é que os músculos funcionavam e se alteravam por conta disso. Depois a gente investigou como é que as pessoas de fato andavam do ponto de vista cinemático. Então, por muitos anos a gente fez essa investigação. Eu lembro que o meu primeiro paper internacional, que foi em 99, que foi numa super revista na Clinical Biomechanics, ela estava assim, par e passo com os nossos parceiros internacionais, assim, sabe? Então, enquanto eles estavam publicando de pressão plantar, a gente também. Depois, o próximo foi de eletromiografia. A gente foi o primeiro a publicar sobre eletromiografia nessa população. E daí eu falei, tá bom, o que a gente faz com tudo isso? Né? E daí, no meu grupo, a gente tentou introduzir algumas estratégias para a gente prevenir essas perdas. Então, será que um exercício consegue prevenir essas perdas musculares ou melhorar a percepção sensorial, né? Porque lá a desmielinização lá né? Perder a mielina dos neurônios, perder, de fato, essa condução nervosa, dificilmente a gente ia reverter, mas pelo menos a percepção poderia melhorar e, consequentemente, a forma de andar, de se equilibrar, de se mover, de ser funcional. Então, a gente fez um ensaio clínico randomizado controlado com exercícios para os pés, funcionais, e aí a gente publicou isso, né, com uma ex-aluna minha de doutorado. E aí, depois desse primeiro, a gente passou a investigar várias formas de intervir nessas pessoas. Então, a gente fez intervenção individual, depois a gente fez intervenção em grupo, fez intervenção usando uma cartilha, para que a gente entregasse a cartilha, instruísse, depois ele ia embora. A gente desenvolveu um aplicativo que a gente patenteou pela USP. Então, um software de exercícios para os pés. E depois, alguns anos depois, muitos anos depois, né? Então, isso começou lá em 95. Em 2019, então, muitos anos depois, pela primeira vez, esses exercícios que a gente incorporou, e outros começaram também a investigar isso, né? Não foi só eu, mas muita gente depois começou a investigar, foi incorporado nas diretrizes internacionais para o cuidado do pé diabético. Então, hoje, exercícios para os pés são considerados como uma importante estratégia preventiva para formar úlcera. Então, previne isso. Entendi. Então, hoje é um guideline, né? Tá lá nas diretrizes internacionais. Então, essa foi... E a gente continua fazendo essa investigação de exercícios.
Então, foi um pouco isso, o porquê que eu me interessei, porque eu já era monitora, né? E daí foi essa coisa toda que a gente fez com essas pessoas, para ajudá-las, né? E hoje a gente está em Limeira, num projeto de ciência da implementação. Então, a gente está tentando implementar, de fato, na rede pública, no SUS, na atenção primária, essa estratégia preventiva para o pé. Então, porque nada adianta ficar lá no meu paper, lá no meu laboratório. Então, refletir na sociedade. Né? Então, a gente está lá em Limeira fazendo essa ciência da implementação. Poxa, que bacana. Eu ia te perguntar, mas você já me disse o que te inspirou, né, a trabalhar nessa área. Que foi por causa lá do... desse acampamento Nosso Recanto. Que legal. Foi muito legal. Era muito legal trabalhar. E aí, assim, é legal para mim, mas era sofrido, né? Porque... Sim. E naquela época, acho que não tinha aqueles adesivos, aquele controle glicêmico o tempo todo. Então, às vezes, você via aquelas crianças passando esses perrengues. Eu falei, gente, como é que a gente pode ajudar, né? Sim. Então, foi isso que me atraiu mesmo. E foi super coincidência do Amadil estar pedindo esse projeto. Eu nem sabia. Eu falei, eu quero entrar nesse. Ele falou, tá bom, então você entra. Muito bem. E qual você diria que é o maior desafio ao se fazer pesquisa na área de saúde? Maior desafio... Então, eu acho que o desafio talvez seja o mesmo para pesquisa, é conseguir financiamento, né? Eu acho que a área de saúde é uma das áreas que acho que mais recebe financiamento, né? Se a gente for ver o filão lá no CNPq para a saúde, ou da FAPESP para a saúde, é realmente o maior. Porém, tem muita gente que faz isso, né? Uhum. E a gente tem gente que faz lá coisas muito mais atrativas, né? Ou talvez mais relevantes, de fato, envolvido com biologia molecular, ou aqueles super tratamentos oncológicos, ou coisas do tipo que realmente vão ter mais financiamento. Então, eu acho que esse é um importante desafio. Confesso que eu não sofri tanto, né? A gente sofre, fica brava quando toma uns paus, mas eu, assim, fora um determinado período lá que eu tive bastante dificuldade, eu tenho conseguido, né, manter as minhas pesquisas. Mas sempre é aquele sofrimento, né? De, será que vai ser? Será que essa porção do CNPq vai conseguir atender esse monte de gente que vai pedir, que precisa também receber? Como é que eles vão dividir? E se vai sobrar para mim também, né? Então, eu acho que esse é um desafio. Um outro desafio que eu acho que é mais mundano é conseguir sujeitos ou participantes para as nossas pesquisas. Por mais que a diabetes seja altamente prevalente, por exemplo, né? Ou a osteoartrite altamente prevalente, que também é uma outra área que eu estudo, a gente fica aqui no fundão da cidade de São Paulo. Sim. Ninguém quer vir aqui. Entendi. Então, é muito difícil. Quando a gente faz alguma parte lá no HC, né, no Hospital das Clínicas, é mais central ali, né? Mas quando tem que vir para cá por conta da biomecânica, eu preciso usar o laboratório. Que eles venham para o laboratório, daí é muito difícil, muito difícil. E é curioso que quando a gente está agora lá em Limeira, né, nesse projeto da FAPESP, que é um PPPP, que é um projeto de políticas públicas em saúde, e que a gente está fazendo essa implementação, assim, em 3 meses a gente já avaliou, incluiu, né, e eles são atores do nosso projeto também, não são só sujeitos de pesquisa, eles são participantes mesmo, de fato, né? 90 pessoas em 3 meses. Aqui, pra gente incluir 70 pessoas, eu demorei acho que 3 anos. Uhum. No último ensaio clínico que eu fiz. Então, é bem difícil mesmo. Uhum. E aí, as pessoas não conseguem vir pra cá, porque é longe. Aí, a gente já tentou pagar a passagem, mas também tem questões éticas aí envolvidas. Enfim, é duro. Acho que esses são os maiores desafios aí, Bel, a área de saúde tem muita fake news, né? Muitas informações falsas, principalmente nas redes sociais. Como pesquisadora, o que você acha que seria necessário para combater a desinformação? Eu acho que a gente tinha que fazer um papel mais atuante de educação midiática mesmo. Então, eu acho que os alunos precisam aprender isso. Nós precisamos formar esses caras a aprender a fazer isso.
Claro que nós, como professores, podemos e devemos fazer também, mas eu acho que essa nova geração, ou as gerações que a gente forma, precisam estar muito bem informados, e eu acho que por isso até que vão incluir, né, isso como uma nova dimensão dentro do ensino, para que eles possam fazer um serviço para a comunidade, para a sociedade, transmitindo conhecimento que é produzido não necessariamente por nós, mas por cientistas, né, por pesquisadores. Eu acho que esse é o caminho, de fato. Tem que tomar cuidado, porque você tem muito guru aí também, né? Então, tem um cara que um dia fez uma pesquisa na vida e que vai lá falar alguma coisa que é assim que trata joelho, ou é assim que corre, ou é esse tênis que usa. Mas eu acho que a gente formando, né, a gente ajudando a formar essa geração, a como comunicar, o que comunicar, né, como você seleciona o que comunicar, né? Então, tem algumas pessoas que vão lá e vão falar sobre ciência baseada em evidência, né? Ou clínica baseada em evidência, ou medicina baseada em evidência. Então, ou né, fisioterapia baseada em evidência. Ok, a gente precisa estar baseado em diretrizes, em guidelines. Mas eu acho que essa criticidade de você pegar um artigo e talvez traduzir ou transduzir para uma linguagem para a comunidade, para a população em geral, tem um saber que a gente precisa treinar esses alunos para fazer isso, né? E aí são eles que vão sair para ficar fazendo isso, né? Para não fazer besteira. Eu acho que esse é o caminho. Claro que nós podemos ir lá no nosso Instagram, ou sei lá, eu não tenho Instagram. Ou na onde for. No Instagram de alguém. No Instagram de alguém. E divulgar, né? E falar, enfim. Mas eu acho que é isso, né? O bolo maior vão ser os profissionais que a gente está formando. E é legal porque acho que é isso, né? São 3 novas dimensões que vão ser incorporadas aí no ensino, né? Que envolve socioambiental também, inclusão, e essa questão da educação midiática, que eu acho que envolve um pouco o saber comunicar o conhecimento que você adquiriu, né? Tanto conhecimento profissional quanto conhecimento científico. Sim. E aí eu acho que é esse o caminho mesmo. Isso que a gente está fazendo aqui. Ótimo. Usar podcast. Também acho. No seu currículo Lattes, você destaca o seu papel como mãe, né? Como é que a Bel mãe se relaciona com a Bel pesquisadora? Então, hoje minha filha não tem traumas. Elas se dão bem? Pois é. Eu sou uma pessoa super organizada, né? Assim, eu consegui organizar a minha vida para que eu, né, conseguisse fazer isso. Mas eu confesso que o meu hobby é trabalhar. Tá. O que é um problema, segundo a minha terapeuta. Então, eu realmente, eu acho que eu trabalho demais, e sempre trabalhei muito, mas eu avalio, claro que a Paola tinha que estar aqui me respondendo se é verdade, mas eu avalio que eu consegui fazer esse papel, porque ela é uma das minhas maiores alegrias, se não a maior, né? Então, vê-la como ela está hoje adulta, né, quase se formando, uma menina brilhante, gentil, super comunicativa, doce com todo mundo, educadíssima. Então, acho que, assim, eu e o pai dela fizemos, acho que, um bom serviço. E ela, o legal é que ela gosta de fazer parte da minha vida acadêmica, né? Então, agora que ela está adulta, ela gosta de ir comigo para congressos, ela faz questão, ela sente muito orgulho, ela fala que ela sente muito orgulho. Então, essas manifestações me mostram que talvez essa aproximação da mãe com a pesquisadora ajudou na formação dela de alguma forma, né? Então, passou talvez o valor do trabalho, o valor da ciência, o valor de você se dedicar a algo que você gosta e, de fato, se dedicar de corpo e alma, mas sem perder, né, de maneira nenhuma essa relação familiar. Então, eu acho que isso foi importante. E eu sempre falo que ela me ajudou muito a construir a minha carreira também, porque foi uma boa parceria. Quando ela era bem pequenininha, né, tinha acabado de nascer, eu fiquei lá na licença maternidade
Depois eu pedi um mês de licença-prêmio e um mês de férias. Então, eu fiquei 6 meses com ela. E nesse período de 6 meses, eu escrevi o meu projeto Jovem Pesquisador da FAPESP. Então, que foi o meu primeiro financiamento. E é um super projeto. Então, o JP e o temático são os que a gente consegue pedir dinheiro ad eterno, né? Mentira, mas tem um... Pede bastante. Então, foi muito legal, porque foi com o JP que eu consegui montar o laboratório, o meu grupo. Então, eu falo que foi graças à minha filha. Então, foi desde lá essa parceria, né? E então, ela vem assistir aula comigo. Então, quando ela era adolescente, ela saía da escola da Vila, né? Onde ela estudava. E vinha para a USP, sentava, assistia os seminários dos meus alunos. Gostava disso. Ela assistia as defesas dos meus alunos. Quando eu brigava com meus alunos, ela ia lá e se defendia eles. Eu criticava um painel dos caras. Ela falou, não, mãe, tá bom essa cor. Deixa desse jeito. É essa cor que ele gosta. Não fica mudando. Ela sempre defendia os alunos. Falava, Paola, ajuda a gente, por favor. Então, acho que foi uma boa parceria. Eu acho que foi, né? Precisa perguntar para ela. Mas eu acho que é super... Vou chamá-la para o próximo. Me chama. Por isso que eu faço absoluta questão. Porque ela acho que é um dos meus produtos. Olha que horror, né? Mas ela é um dos meus... Conjunto da obra, vai. Entendi, faz parte assim. E tem essa coisa, né? Que você tem que botar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Então, pronto. Já fez 3? Já fiz. Plantou árvore. Plantei um monte de árvore lá no Estoquinho, que é essa escola onde eu estudava em Santo André. Tá. Escrevi um livro. Um só, não sou maluca. Tá. E tive a minha filhota. Muito bem. É bacana, porque é importante que uma coisa não exclua a outra, né? A pesquisadora não exclua a mãe não exclua a pesquisadora. Sim. Acho que é até um exemplo para ela também. Que ela pode ser o que ela quiser. Exatamente. Isso é muito legal. E não precisa fazer escolhas, né? Você consegue combinar. É claro que eu acho que eu fui bem felizarda, assim, porque o pai dela foi muito companheiro, me ajudou muito, muito, 100%. Até às vezes mais, quando ela chorava de madrugada, eu falava, vai lá. É ele que ia. Então, eu acho que... Porque tem muito se discute isso, né? Então... Sim. E, de fato, as pessoas, né? Elas, por conta dessa dedicação e de não terem, acho que talvez, uma rede de apoio... Sim. Elas têm que abdicar do seu período produtivo, né? Às vezes, elas estão no período mais produtivo da vida, da carreira delas, mas... não conseguem, né? Não tem como lidar. Eu acho que eu fui bem feliz, assim, eu consegui fazer isso. Mas talvez nessa coisa de correr a maratona, né? Uhum. Eu fiquei correndo a maratona em vez de eu fazer um trotinho. Entendi. Se parece com você correr maratona mesmo. Trotinho não tem muito tua cara. Né? Voltando um pouquinho, uns anos, né? O que mais te marcou enquanto aluna na EFE? O que mais me marcou? Eu acho que foram os professores, né? Acho que teve vários que foram muito importantes para a minha formação. Então, acho que é a primeira coisa que me marcou. Então, tem vários que eu lembro perfeitamente. Eu lembro das aulas, eu lembro da lousa, da forma deles falarem. Isso é uma coisa que é memorável, assim, inesquecível. Outra coisa é que o ambiente de lá era muito gostoso, né? Então, você entrava ali naquele corredor, era a sua casa aquilo, né? Então, era um ambiente muito à vontade. Os funcionários eram muito legais. Então, tem gente que a gente é amiga para sempre, né? Então, e vários deles, assim, né? Tem aqueles mais marcantes, né? Tipo a Marcinha. Né? Mas tem muita gente que assim, você encontra, tem vontade de abraçar mesmo, assim. Sim. Que é muito gostoso. Então, era um ambiente muito legal. O laboratório, obviamente, que era muito legal. Muito legal. Mas o laboratório era um microcosmo, né? O macrocosmo da EFE era legal por tudo isso. Acho que o ambiente era muito agradável, os funcionários. E são funcionários que até foi falado isso lá no evento, né? Que estão lá há muitos anos. Isso é muito legal. Porque de fato, você volta lá, é como se você
estivesse voltando no tempo. Você ainda tá naquele mesmo tempo quando você entra lá de novo. Você não perde a referência, né? É bacana. Então isso é muito legal. Por isso que quando vem alguém novo, eu já fico meio assim, quem é essa Quem é pessoa? você? Então os velhos têm que ficar lá para sempre. Isso é muito legal. Mas eu acho que foi isso. Então, eu não era uma pessoa muito festeira. Então, né, as pessoas podem lembrar. Tinha a história da lavagem do corredor, né? Mas eu, por exemplo, acho que eu só participei em uma delas. Acho que no meu último ano foi banida. Mas isso também era divertido, enfim. Uma outra coisa que eu lembro que era... mas acho que... Depois acho que a gente fala sobre isso. Mas eu acho que... Não, mas o que eu acho que o que mais me marcou foi isso. Foram os professores e esse ambiente, assim... Eu tenho... É muito agradável voltar lá. Eu não tenho nenhum desconforto, né, de voltar lá. Porque eu sou uma pessoa, assim, ressabiada às vezes, né? Eu lembro quando eu entrei lá para fazer a matrícula, eu levei minha irmã a tiracolo, que ela era grandona. Então ela... Me defende. Me defende, vai lá. E aí, né, pisando em ovos, onde que eu tô, o que eu tô fazendo aqui. Mas logo depois já passou isso. E é isso. Então, eu fico ressabiada em vários ambientes que são novos, que eu não conheço, ou que eu tô faz tempo que eu não vou. Eu não tenho essa mesma felicidade e conforto de entrar na faculdade de medicina, por exemplo. Né? Lá é um ambiente mais sério, né? Eu acho que até pelo ambiente, né, de envolver essa questão de saúde. Né? Não que a gente não tenha isso na EFE, né? Mas na EFE acho que é um pouco mais à vontade. Mas talvez porque eu me sinta mais... E eu transformei aquele ambiente na minha cabeça, né? No meu imaginário como uma coisa bem caseira, assim. Sim. Que bom ouvir isso. Saber que, de alguma forma, eu faço parte. Né? Sim. Que te deixa confortável. Sim. Você também é uma das bom. que eu tenho muito carinho. Muito obrigada. Muito mesmo. É recíproco. Você falou um pouquinho disso... Eu entendi que o convite do Mochizuki para ir ao laboratório e a pesquisa te levaram para onde você está hoje, mas como é que a sua formação na EFE influenciou na sua atuação profissional? Influenciou muito. Eu acho que, primeiro, como eu me espelhava, ou como eu me espelho em professores que eu tomei como referência para eu ser como eu sou hoje. Teve alguns professores que me inspiraram lá no ensino médio. Eu jogo giz na cabeça dos meus alunos que dormem. Isso é coisa do ensino médio, bato na lousa. Mas tem vários professores que me inspiraram a ser a professora que eu sou hoje lá na Faculdade de Medicina. Então, a forma de organizar a aula, as atividades, como falar, como se deslocar. Então, hoje já é o meu jeito, mas isso me inspirou muito, né? A aprender com eles. É claro que todo mundo se inspira no professor e olha ele, mas eu acho que, de fato, eu me moldei a isso. Uma outra coisa muito importante é como o Amadil gerenciava aquele laboratório e como os projetos se interligavam e como as pessoas colaboravam e como a gente fazia tudo de tudo. E isso é uma coisa que eu preservo no meu grupo de pesquisa. Então, esse modus operandi me inspirou, eu aprendi muito com isso e tento reproduzir, né? Eu não tenho o jeito paternal ali do Amadil, acho que eu sou um pouco mais dura que ele, mas ainda assim esse espírito de cooperatividade, de colaboração, eu tento preservar. E é legal que, assim, até uma aluna minha de doutorado vai defender agora em setembro, e eu adoro ler aquele capítulo de agradecimento que eles fazem, né? Eu deixo para o final e ela fala exatamente isso, assim. Então, acho que para algumas pessoas, ou talvez para parte dos meus alunos, realmente Então, é uma coisa que eu aprendi muito com a EFE e que isso reflete na minha prática profissional hoje. Até a forma como se propõe uma pesquisa. Então,
que a gente vai fazer? Então, essa discussão de como vai ser feito, qual a pergunta que a gente vai responder, ou quais as perguntas, ser construído isso junto, como eu aprendi que isso ia ser feito. Essa coisa de estar sempre pedindo algum financiamento, nunca deixar de ter um. Também aprendi isso lá, esse encadeamento, né? Então, isso também vai refletir diretamente na minha prática profissional. Acho que é isso, esse respeito às pessoas, essa forma de sempre buscar trazer o que a gente produz para dentro do laboratório para fora. Então, fazer essa relação de extensão, que a EFE tem muito disso, muito, né? Acho que não conheço outra escola que tem mais extensão quanto a EFE. E eu conheço alguns aqui, institutos na USP e faculdades. Então, acho que buscar sempre... Então, essa minha tentativa de implementar aquilo que a gente produziu também veio desse modus operandi da EFE e, em particular, também do grupo do Amadil. Então, acho que refletiu muito. Acho que me moldou como eu sou hoje. Tenho certeza absoluta. Muito bem. Qual ou quais foram os projetos mais gratificantes da sua carreira? Mais gratificantes. Eu acho que foi a construção desse SOPED, né? O SOPED é o Sistema de Orientação ao Pé Diabético. Ele é um software, então tem um algoritmo por trás, não é só, né? Então ele tem um aplicativo e você acessa pelo browser. Ele foi uma construção desde um mestrado que foi desenvolvido no laboratório, onde a gente construiu esse software, validou com usuários, validou com experts em diabetes. A gente patenteou isso. A gente traduziu para diversas línguas. E hoje ele está implementado nessas diretrizes internacionais. Então, ele menciona esse software nas diretrizes internacionais para o cuidado preventivo ao pé diabético. A Sociedade Alemã de Diabetes adotou o SOPED, então eles usam o SOPED lá na Alemanha, né, nacionalmente, na Itália, na Holanda. No Brasil, a gente está tentando fazer esse estudo em Limeira, né, que a gente pretende ir para o Conitec, tentar implementar no SUS no Brasil, né? Então, mas vamos devagarinho, vamos ver se funciona, né? Nesse ambiente real, né? Porque no ambiente controlado funciona, mas na realidade mesmo, né? Eu acho que isso foi uma construção que veio de alunos brilhantes, então da Jane, da Jade, o Ronaldo, a Cris, que iniciou tudo isso, e que chegou Então, foi uma sequência de estudos, uma sequência de pessoas, e eu acho que é um produto incrível. Ele já tem essa prontidão TRL8, então ele está praticamente... Ele está pronto, ele só realmente, para chegar no 9, que é o último estágio, ele precisa estar em larga escala, que é o que a gente está chegando. Então, esse projeto, eu acho que ele me deixou muito satisfeita, assim, é um dos projetos que eu tenho muito orgulho, que foi uma construção de muitas pessoas e que, de fato, é para a sociedade, né? Sim. As pessoas vão usar. E um outro que eu fiquei que me deixa muito feliz, porque também foi também uma construção com os estudantes da pergunta que a gente ia responder, qual a população que a gente ia atender, como a gente ia pedir dinheiro, para quem, que foi o meu temático da FAPESP, que foi a gente envolver a população de corredores. E foi legal porque a gente também fez uma parceria com a UFABC e com o professor que era da EFE, que é o Marcos Duarte. Sim. Então, foi uma construção muito legal. E a gente aplicou uma intervenção super simples, que era um exercício para os pés desses corredores, e que dentre as N estratégias preventivas de lesão, essa é super eficaz. Deu 2,5 vezes quase, diminuiu o risco de lesar nesses corredores em 1 ano. Então, foi muito legal, porque foi uma construção de muitas pessoas, envolvendo parceiros muito bons.
Foi um financiamento super importante para minha carreira e deu um desfecho incrível. E com isso a gente formou um monte de gente muito legal. Então a Alessandra está nos Estados Unidos, o Ulisses está no Exército no Rio de Janeiro, trabalhando com essas coisas. Então a gente formou pessoas que super bem-sucedidas também. E a gente conseguiu também provar que mais uma estratégia super simples. Arranca o sapato, treina o seu pé, põe o sapato de novo, sai correndo, que talvez em 1 ano você tenha 2,5 vezes menos chance de lesar, né? Então isso também foi muito, muito legal. Acho que esses 2 são os meus meninas dos olhos, minhas cerejas do bolo. Do bolo. Muito bacana esses projetos. E qual é, Bel, a sua principal referência, acadêmica ou não, na sua trajetória profissional? Bom, a Elzinha. Sim. A Elza Arnelas Pacheco. A Elzinha, ela carregou a tocha lá na Olimpíada de 2016. Ela foi a principal, assim, porque é ela que me inspirou a entrar na educação física, ponto final. Ela foi na minha defesa de doutorado. Ela estava lá assistindo também. Ela é a primeira, eu acho que é mais importante. O Amadil, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que ele marcou a minha vida desde o comecinho. Então, ele me permitiu que eu começasse nesse universo da pesquisa, da carreira acadêmica, né? Ele que me introduziu de uma forma muito gentil. E, assim, eu devo toda a minha carreira a ele, assim. Acho que a forma de atuar no laboratório, como fazer pesquisa, como fazer política. Ele é um ser muito político. Eu não chego aos pés dele. E eu acho que eu não tenho essa habilidade, não tenho essa... E é uma vocação mesmo, né? A pessoa tem que ter vocação. Eu não sei fazer. Que pena, porque é super importante, porque nós vivemos num ambiente político, a gente precisa ter essa habilidade, mas, enfim. Eu também me inspirei muito no Edson Manuel. Então, o professor Edson Manuel, para mim, é uma super referência. Ele é uma das cabeças mais brilhantes que eu já conheci. É um cara erudito, que fala de tudo. Ele vai falar da orquídea até a coisa mais complexa em filosofia, né? E ele também me ajudou muito a ser quem eu sou hoje. Fiz uma iniciação científica pequena com ele. Depois, logo já... Eu fazia em paralelo até, uma IC com ele e uma IC com a Amadil. E ele foi o nosso paraninfo da nossa turma, foi super importante. Ele é realmente inspirador. Eu mando todos os meus alunos fazerem as disciplinas dele de pós-graduação, para formação de professor, né? Porque é isso, assim. É um prazer ter ele na banca, ou quando ele me convida para as bancas dele. Também é uma super referência. E assim, eu acho que é meio polêmico, mas eu acho que é uma referência que foi... como professor, assim, com a boca cheia, com um P maiúsculo, é o Lancha Júnior. Ele é um super professor, assim. O que eu aprendi de metabolismo, de bioquímica, dessa questão, óbvio, de nutrição, mas até de fisiologia do exercício, assim. A Patrícia também foi incrível, mas ele é um professor com um P maiúsculo, assim. A forma dele, até dele se deslocar, eu lembro dele, as lousas que ele fazia. Então, essa também foi uma referência de professor, assim, para mim, né? Ele e a Patrícia. A Patrícia Brum também é absolutamente espetacular. Espetacular. Além dela ser linda, né? Sim. Como um todo. Então, acho que essas pessoas são as realmente que me inspiraram, assim. São referências para mim. Pensa num professor, eu já sei quem que eu vou indicar. Pensa num agregador, num construtor de grupo de pesquisa, já vou lembrar. Pensa num... brilhante, cabeça brilhante, também vou lembrar, né? Acho que é isso. Boas referências. Tem alguma história engraçada ou curiosa que você gostaria de compartilhar com a gente? Então, eu lembro até que a Fábia já falou aqui, mas ela é memorável, essa história. Os caras da Poli invadiram a gente e jogaram lixo na nossa escola. Meu Deus. Jogaram lixo na piscina. Nossa, aquilo lá, meu Deus do céu, que coisa horrível que foi. Eu não lembro o que foi, eu realmente não lembro, eu apaguei da minha memória por que eles fizeram isso. Eu ia perguntar na sequência, eu ia perguntar por que eles fizeram isso? Que vocês fizeram para os meninos da Poli fazerem isso? Gente, eu ouvi o podcast da Fábia, eu não lembro o que ela explicou, mas eu só lembro disso, os caras chegaram
E carregaram... E lixo de verdade, é lixo. Tinha peixe, tinha fruta. Eles jogaram na piscina. Dentro da piscina. Espalharam no corredor, jogaram nas paredes. Eu nem lembro se a gente estava lá, se a gente não estava. Só sei que a gente viveu com esse lixo, assim, interditar a piscina. Eu acho que foi alguma briga de alguns jogos esportivos, alguma coisa assim. Inter-USP, qualquer coisa assim. Foi alguma coisa idiota. Até hoje eu absolutamente odeio aqueles polianos. Qualquer poliano é poliano, não pode ser poliano, porque eles não são polianos. Politécnicos. Gente, foi o ó, cara. O ó. Eu não lembro por quê. Acho que você vai ter que entrevistar mais uma pessoa pra contar. Pra fechar, pra contar. Chama o Emerson, chama o Luiz, chama alguém, porque eles vão lembrar dessa história. Alguém há de saber pra fechar esse quebra-cabeça. Por que os caras jogaram essa porcaria desse lixo lá? Foi terrível. Essa história foi... Assim, o que passa na cabeça de alguém? Invadir um lugar do outro. E é uma faculdade, um bando de adulto. Sim. É gente que vai ser profissional, engenheiro. Entendeu? Vai lá e joga isso aí. E joga na piscina. Cara, teve que esvaziar a piscina. Imagina esvaziar a piscina. Aquela piscina. E não, é muito, além de água, né, da questão ambiental, os azulejos podem subir e quebrar mesmo, né? Por isso que não se esvazia a piscina, né? Enfim, foi uma desgraça. Isso eu lembro. O que mais que eu lembro? Da lavagem de corredor também, que é memorável. É aquele bando de gente pelada, escorregando pra lá e pra cá com sabão. Isso Você também. não foi, claro. Eu fui na última. Que foi aliás, já estava banido e mesmo assim a gente foi, acho que foi isso. Sim, ainda depois disso teve algumas, agora não tem mais. Jura? Teve algumas ainda depois? Teve. Que eu saí de lá? Depois você saiu. Poxa! De lá. Quer dizer, depois que você saiu, quando você saiu? Pois é. Né? Depois de 2003, continuou? Eu acho que deve ter tido mais um. Jura? Depois Poxa, não teve mais. Eles têm que burlar regras, os alunos. Faz parte da formação universitária. Faz? Então tá bom. Bom, os alunos vão ouvir isso. Gente, é isso que eu sempre falo para meus alunos. Eu falo assim, vocês têm que aproveitar tudo que essa universidade dá. Tanto que assim, você tem a oportunidade de fazer um estágio, vai embora, vai. Sim. Vai, depois você volta. Não, mas não vou terminar em 4 anos. Não importa. Qual a chance que você tem para voltar para dentro da USP de novo? Então, aproveita tudo que ela pode te dar. Da diversão à formação, tudo. Então, vai para o CP, aproveita o máximo que você puder, aproveita as outras unidades, vai fazer disciplina em outras unidades para conhecer outra realidade sem ser só EFE. Isso eu fiz muito na minha pós-graduação. Era uma coisa que o Amadil sempre falava. Vai para outro lugar fazer disciplina. Aqui você já conhece todo mundo. Vai aprender com outro, vai ampliar a sua visão. Então aproveita, faz, né, tem a resolução lá pela graduação, você consegue fazer disciplinas em outras. Então eu falo isso para os meus alunos também muito, falaria isso para os alunos da EFE. Sai da EFE e vai fazer disciplina em outras unidades, para conhecer outras realidades. Aproveita o CPUSP, aproveita os parques que tem aqui. Vai bandejar, vai comer o cachorro-quente ali na perto da Brasiliana, que também é memorável. Tinha um outro, né? O velhinho morreu. Sim, morreu, Então fica com aquele que tá lá, que também é bom. Vai fazer intercâmbio, quando tiver oportunidade. Aprende inglês, eu acho que tem que aprender inglês. Acho que o Brasil é muito bom em absolutamente tudo que a gente faz. Além de sermos pessoas incríveis, comparativamente com o resto do mundo. E só que a gente tem uma barreira muito importante para explorar o mundo, que é a língua, né? Então, aqui tem vários cursos na USP, tem curso na Poli, tem curso na FEA, tem curso na FEFELESH, faz inglês, estuda inglês, para você não ter essa barreira para você crescer e se expandir aí pelo mundo, né? Aprender, adquirir cultura e tudo mais. E aproveitar os espaços da EFE e os professores, né? Hoje em dia tem uma moçada bem jovem aí, né? Super produtiva. E pessoas que foram formadas lá na EFE também. Então, carregam um pouco desse DNA da EFEU, né? Da EFE. Então, acho que para aproveitar tudo que esses professores podem dar, né? Frequentar laboratórios, fazer suas iniciações científicas. Eu sempre recomendo para meus alunos também, tem que fazer. TCC é obrigatório, tá bom, mas aproveita aí lá no 2º ano, 3º ano,
para começar uma iniciação bem feita, que dure 1 ano e meio, 2 anos, e aí quando você terminar vai ter lá o seu TCC no finalzinho, então fazer lá os 2 anos de iniciação com o TCC no fim é o melhor dos mundos. Ir para congressos, para apresentar seu trabalho, ou se você não tiver nada para apresentar, para assistir, para se atualizar, ou para ouvir, ou até mesmo para criticar, falar, nossa, que porcaria que esse cara tá falando, meu professor sabe muito mais, ou eu já sei um pouco mais, ou eu acho que não é isso, porque eu já li artigo. Então, desenvolver essa criticidade você precisa abrir os horizontes, né? Ir para congresso para aprender. Então, acho que isso também é super importante. Fazer curso aqui, vira e mexe tem curso que a USP oferece, para alunos de graduação, e até para aluno de pós também, né? A gente não falou da pós, né? Faz 10 anos que eu tô naquela coordenação daquele programa. Verdade. Conta aí, como é que é isso? Meu Deus do céu! Eu quero muito ir embora. Mas eu tô lá desde 2014. Eu entrei como vice, daí eu fui coordenadora, daí eu virei vice de novo e agora eu tô como coordenadora de novo. Eu me lembro de você indo lá algumas vezes. Pra aprender com você. Comigo. Sim, porque você acho que foi uma das secretárias mais incríveis que eu já conheci. Doce. Ai, os alunos amavam você. A gente ia lá perguntar coisa. Eu falava, vai para perguntar pra Ilza. Porque a minha secretária era nossa, ela não tá mais lá, então eu posso falar dela. Gente, eles sofriam, eles morriam de medo de perguntar as coisas. Vai ler no regimento, vai, né? As mais antigas, né? Hoje não, hoje tem uma turminha bem fofa e doce lá com a gente no nosso programa de ciência de reabilitação. Mas você era incrível, então eu falei, vai lá perguntar pra Ilzinha, porque é um momento difícil, é tudo novo, Sim. Os caras saem da graduação, eles não tinham que fazer nada, você tá na aula, assiste. Na pós, você é muito protagonista da sua história, Sim. Você tem que fazer tudo. Então, eles precisam saber. Então, é isso, a pós-graduação é bem trabalhosa, mas eu acho que eu tenho bastante orgulho. A gente saiu de uma nota 4, estamos numa nota 6 hoje. Uau. Então, o nosso programa cresceu muito. Bastante. Os professores são super dedicados, assim, eles... Tem aqueles que não cumprem muito o prazo. Mas na hora da sucupira, do preenchimento da sucupira, faz parte, né? Sempre tem que ter os contraventores. Sim. Mas eu acho que, de uma maneira geral, eu estou muito orgulhosa do que a gente construiu ali no programa. Mas eu espero passar o bastão ano que vem, quando acabar a minha coordenação. Eu te desejo sorte. Nessa missão de passar o bastão? Exatamente. Não, mas eu já tenho uma sucessora. Se Deus quiser, já tenho uma sucessora. Que é a Alessandra, que ela é incrível, lá da Fono. Eu espero que ela pegue o bastão. É necessário também, né? Gente. Não que eu esteja muito velha, mas eu acho que é isso. Porque senão você fica lá sentado na cadeira Sim. e não dá chance pro outro. Sim. É a mesma coisa que assim, chega a hora de aposentar, tem que ir embora. Porque a gente formou tanta gente boa. E esse bando de doutor vai fazer o quê? Eles precisam ter um lugar para trabalhar. Uai. Então acabou, vai embora e dá a chance pros seus pupilos, poxa. Aposenta e fica de sênior. Isso, continua orientando na pós, tá tudo bem, vai continuar formando pessoas, né? Mas aí você não precisa mais participar de reunião de departamento, de curso, não precisa participar de 500 reuniões da aula na graduação. Então, no sênior você não precisa. Não, então é um luxo, tem que ser. Você só vai lá e orienta, faz sua pesquisa, forma se quiser pessoas. dar uma aula. Pronto. Tá certo. Eu acho, dá chance para esses doutores desempregados. Né? Se bem que agora tem uma leva aí de novas vagas na USP, né? Tem. Tá bom. A gente tá contratando lá também. Que bom. Bel, tá acabando nossa conversa. Você acredita? Nossa, foi comprida, né? Será que alguém vai ouvir isso? É tão comprido? Vai ouvir. E aí, assim, como eu ia te perguntar o que você falaria para os alunos, mas você já respondeu, acho que são bons conselhos. A gente tem que viver a universidade, é isso, né? Resumindo, e no geral, todo mundo que passa por aqui diz isso. Viva a universidade. E é importante mesmo. Mas agora a nossa última pergunta é: como é que você se sente ao fazer parte da história de 90 anos da EFE? Eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessa história, de ter vivido lá vários anos, né? Porque eu entrei em 92, eu saí em, 2003, por aí, né? Que eu já estava mais dedicada, então foram muitos e muitos anos, né?
foram 30 anos, né? Então, foi muita coisa. Então, acho que eu me moldei... 20 anos, né? 20 anos. Eu me moldei ao que eu sou hoje profissional, até como pessoa lá na EFE. Então, dá muito orgulho de ver essa história. E eu me lembro quando eu estava lá bem no comecinho, que assim, a EFE tinha dificuldade de conseguir financiamento, de novas vagas, vaga de titular, não era muito, ou pelo menos era isso que eu ouvia, né? Não era muito considerada nos órgãos superiores da universidade, porque é educação física, então tem esse estigma. Então, quando eu olho para o que ela é hoje, eu não ouço nunca ninguém. Eu estou numa das faculdades que é a mais... né, vamos dizer, são as mais tradicionais aí, né? Medicina, direito e a poli, né? Então, eu tô lá na medicina. Ninguém fala nada da educação física, pelo contrário, né? Sim. Então, assim, todo mundo tem muito respeito e admiração. Então, olhar que é isso, é uma super escola com super professores, super respeitada. Então, teve, né, o Amadil e outros professores da EFE tiveram participação na reitoria, né, então, serem considerados vem para cá participar da gestão da universidade, me dá muito orgulho. Eu fico muito feliz de vocês terem organizado esse momento, fazer essa série de podcasts, que foi incrível essa ideia. A própria, né, essa cerimônia que vocês fizeram, esses selos... esses prêmios, acho muito legal mesmo. E que legal que vocês chamaram pessoas até para festa, ou, né, para serem ouvidas aqui. Fiquei muito, muito feliz, muito honrada. Como se realmente fosse a minha família fazendo 90 anos, assim, alguém da família. Que legal. Muito legal. Bel, obrigada pela sua companhia no podcast, por compartilhar com a gente a sua história, a sua trajetória. Tá bom, a gente ficou muito feliz de te receber aqui. Que bom, eu também fiquei bem feliz. Vamos dar mãozinha. Vamos dar mãozinha. E nós agradecemos também aos ouvintes que estiveram conosco. Este programa foi feito por meio de uma parceria entre a Escola de Educação Física e Esporte e o Estúdio Multimeios da USP. Os episódios do podcast 90 anos de EFE, Histórias e Trajetórias estão disponíveis no canal EFE USP oficial do YouTube e nas principais plataformas de podcast. Até o próximo episódio.